Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ana e eu queria lembrar que 2021 já está quase acabando, mas ainda falta um mês aí pela frente para que a gente ou feche com chave de ouro ou melhore um pouco, né, o início de 2021 que foi meio turbulento, e também para a gente começar a planejar 2022, porque querendo ou não, né, já está aí virando a esquina, logo logo a gente já vira o ano. Então pensando nisso, eu listei 14 coisas que eu pretendo ou que eu já comecei a fazer antes de 2022 e aí fica de sugestão para você que quer terminar esse ano um pouco melhor e também começar 2022 com o pé direito. E aí vamos já para o primeiro item, que é monte ou revise a sua planilha de controle de gastos. Bom, eu tenho uma planilha que eu costumo lançar os meus gastos, mas eu confesso que não é uma coisa que eu tenha tanta disciplina para fazer. Então tem mês que eu lanço, tem mês que eu não lanço, ou às vezes eu lanço de forma incompleta. E eu notei que é porque a planilha tá fora um pouco da minha realidade. Então eu tentei modificar ela ali no meio do ano, mas não surtiu muito efeito. Então eu decidi substituir essa planilha que eu já usava, ou tentava usar, por uma planilha nova, mais completa, que se adeque mais, né, à minha realidade, para que eu consiga preencher com disciplina mesmo, para que ela sirva para alguma coisa, né? Porque do jeito que ela tá, eu só tô colocando os gastos ali, não tá surtindo nenhum efeito de avaliação. Então eu pretendo já deixar ela prontinha para 2022, porque ali dia 1º de janeiro eu já começo a usar ela, para que eu possa, né, programar os meus meses, todos os meus meses para frente, e que eu possa também usar ela como referência para os próximos anos. Item 2, destralhe o seu guarda-roupa. E aí eu escolhi o guarda-roupa porque é algo que eu já tô querendo fazer há algum tempo, né? Eu já vou aproveitar esse mês que a gente começa a fechar as pendências para que eu faça isso logo e já entre em 2022 com ele todo organizado. Mas aí nesse item você pode adequar a sua realidade. Talvez você tá querendo destralhar seus sapatos, às vezes é sua cozinha. Então escolha uma parte da sua casa aí que você acha que deveria ter destralhado esse ano e não fez, e aí já aproveita esse mês de dezembro para deixar isso zerado, para não levar nessa pendência para 2022. Item número 3, faça um limpa no seu celular. E aí eu sugiro que você faça tanto nas suas fotos, porque a gente vai deixando foto ali, né? A gente pensa, essa foto eu não quero desfazer dela, mas aí a gente não passa para nenhum lugar, a gente não faz nenhum backup, então eu aconselho já fazer esse backup e aí apagando aos poucos mesmo, se tiver um tempinho aqui, um tempinho ali, vai apagando aos poucos. Outra coisa também que eu não costumava fazer, que eu comecei a fazer agora, é apagar aquelas mensagens antigas de grupo, sabe? Às vezes a gente sai do grupo, não apaga as mensagens, ou às vezes tem mensagem muito antiga que já não faz mais sentido, às vezes de pessoas que a gente nem tem contato mais. Item número 4, faça um limpa nos seus e-mails. E é outra coisa que eu preciso fazer também, que eu vou protelando e não faço, que são os meus e-mails. Eu tenho dois e-mails principais, e esses e-mails eles têm mais de 15, 16 anos que eu tenho eles. Então tem muita coisa antiga e querendo ou não a gente vai usando, colocando em cadastro, colocando em não sei aonde, e a gente recebe muito spam, muita propaganda e eu não abro, eu não apago, eu não faço nada. Então eu quero tirar um dia, uma parte da manhã, porque ele vai tempo para apagar tudo que não for necessário e deixar também de me desinscrever, né, nesses e-mails propaganda que eu recebo direto, porque é isso que vai enchendo a minha caixa. Então fica a dica também para você fazer isso se a sua caixa de e-mail é muito cheia, porque aí a gente já começa 2022 com ela mais tranquilinha e conforme for chegando esse tipo de e-mail a gente já vai fazendo ali um por um, né? Apagando, desinscrevendo e aí vai ficar uma caixa de e-mail, uma caixa de entrada muito mais organizada. Item número 5, faça uma lista de todas as coisas pelas quais você é grato ou grata que aconteceram esse ano. Bom, eu não sei pra você, mas pra mim, esse final de ano é um momento de reflexão. Então, às vezes a gente esquece um pouco das coisas boas que aconteceram e a gente tende a focar nas coisas que a gente não fez ou as coisas ruins que aconteceram e querendo ou não, os últimos anos, né, desde 2020, a gente tem muita coisa negativa, a gente tem recebido, né, muita informação negativa, a gente foi afetado por esse problema na nossa família, e então a gente tende a ficar com um pensamento muito de meio que fracasso mesmo. Então esse ano eu resolvi que eu vou fazer uma lista, ainda não fiz, né, tô esperando chegar mais pro final mesmo, ali na última quinzena de dezembro, pra fazer essa lista
de todas as coisas boas que aconteceram esse ano, para que eu lembre mesmo as coisas boas que aconteceram e que eu fique grata por aquilo, para eu entrar em 2022 com um sentimento positivo, né, um sentimento de gratidão e ver que realmente muitas vezes em meio a adversidades, em meio a caos, né, coisas ruins, tem alguma coisa ali boa. Pode ter sido poucas coisas, se a gente colocar no papel, mas foram coisas que manteram, né, a gente com a nossa sanidade mental, porque sem essas coisas boas e muitas coisas ruins, talvez a gente não tivesse aguentado, né? E aí no item número 6 é o contrário, né? Faça uma lista das coisas não tão boas que aconteceram esse ano, mas que te trouxeram algum aprendizado. E aí é o mesmo ponto do item anterior, né? Talvez a gente tá tão focado na coisa negativa e vê isso de forma tão negativa que a gente não consegue ver que tirou algum aprendizado daquilo. Então é bom fazer esse exercício para que a gente consiga ver de forma mais positiva, né? Uma situação que não é tão boa. E eu coloquei esse item para que eu faça porque foi um ano muito difícil para mim. 2020 foi difícil, mas tiveram algumas coisas boas, né? Muito boas, que meio que equilibraram. Em 2021, eu já senti que foram mais coisas ruins do que boas. Por isso que eu coloquei o outro item para listar, que eu vou listar as coisas boas que aconteceram para eu conseguir ter clareza que realmente, mesmo eu achando que não aconteceram coisas boas, mas eu também quero fazer uma lista com as coisas não tão boas que aconteceram, mas que eu pude tirar algum aprendizado disso, para dar algum significado ali, né? E aí é bom a gente tirar algum significado disso, porque senão fica muito pesado. Então a gente já vai virar um ano, uma coisa que tem uma simbologia ali, né? Começar de novo, recomeçar, já com uma carga negativa, né? Uma carga de sentimento ruim, uma carga de que talvez 2022 seja igual 2021 foi. E eu não quero isso. Eu quero começar 2022 com o sentimento de que 2022 vai ser muito melhor que 2021. E aí o item 7 é relacionado ao item 5, né? Aquela listinha de coisas boas que aconteceu pra gente esse ano. Que é pega essa lista e faça uma doação ou uma boa ação para outra pessoa. Então é quase um ato de devolver o que a gente recebeu. Então a gente cria um ciclo de coisas boas, de boas ações, né? Se todo mundo fizer isso, a gente criaria um ciclo de boas ações. Então a cada coisa boa que aconteceu para mim, eu faço uma coisa boa para outra pessoa. Item número 8. Retome contato com aquela pessoa que você gosta muito, mas que por causa, né, de todo esse problema que aconteceu aí, você se afastou. Às vezes tem aquela pessoa que a gente gosta muito, mas por algum motivo, né? Ou essa questão que já aconteceu, que a gente começou a afastar de todo mundo, porque não podia encontrar. Ou às vezes por coisas da vida mesmo, trabalho, família, que toma muito tempo da gente, a gente não consegue ter muito contato com outras pessoas que a gente costumava ter, ou quando a gente trabalhava menos, ou quando a gente era solteiro. Pelo menos uma pessoa, escolha uma pessoa para você já se reaproximar esse ano. E aí manter contato durante todo o ano que vem, né? Se você gosta dela, que é uma pessoa que contribui para sua vida, contribui para o seu bem-estar e você contribui para o dela, nada melhor do que manter aquela pessoa na sua vida. E aí, bem parecido com isso, o próximo item é se afaste, já comece a se afastar pelo menos daquelas pessoas ou daquela pessoa em especial que é tóxica. Então não deixe para o próximo ano não, já começa agora em dezembro, já começa a se afastar, se você pensou numa pessoa, eu sei que você pensou numa pessoa, então já comece a se afastar dessa pessoa já esse ano, tenha aquela experiência ou compre aquela coisa que você tem adiado por tanto tempo. E a gente fala muito no minimalismo de pensar, né, sobre o consumo, fazer compras conscientes, mas às vezes a gente fica meio que paralisada mesmo quando a gente tem que fazer uma compra maior ou uma compra que a gente fica em dúvida que se realmente a gente precisa. E aí a gente deixa de comprar e fica adiando. E a gente quer, às vezes a gente não precisa, mas a gente quer. Se tem um item que você quer muito, ou alguma experiência que você queria muito ter vivido esse ano de 2021 e você ainda não viveu, não deixe para 2022. Às vezes a gente colocar esse ano, eu não comprei, esse ano eu não fiz, mas em 2022 eu vou fazer. Não, já aproveita dezembro e já vai lá e faz. E aí a gente já entra nas sugestões de planejamento para 2022. Então o primeiro deles, né, que é o item 11 da nossa lista, é desenhe ou faça uma lista, né, das suas metas ou objetivos de 2022. Às vezes tem alguma coisa que a gente não conseguiu realizar em 2021 e aí a gente já coloca ali na nossa lista para 2022. Eu ainda não fiz essa lista, eu vou fazer. Eu tenho alguns objetivos e nesse momento é bom a gente ter clareza e a gente ser realista e não tacar aquele tanto de coisa numa lista, 10 objetivos de 2022,
que a gente quer realizar, né? A gente quer atingir, mas que sendo realista a gente sabe que não vai conseguir. Então é bom a gente listar aqueles objetivos realmente palpáveis, realistas, para que a gente não chegue em final de 2022 e tenha essa sensação de que não realizou nada ou que não fez tudo que queria. Então eu vou fazer a minha lista, eu tenho alguns objetivos, não são muitos, mas são objetivos grandes e que eu tô caminhando, né? Já 2021 já foi uma preparação para 2022 nesse sentido. Então eu sugiro você que faça o mesmo, já comece 2022 com aquela lista de objetivos palpáveis, realistas que você quer atingir em 2022. E lembrando que objetivos que dependam de você, né? Não é bom a gente fazer uma lista de metas que dependam de outras pessoas, porque a gente não tem controle sobre outras pessoas, nem controle sobre o ambiente, né? Sobre o que acontece externamente. Então a gente faz os objetivos de acordo com aquilo que depende só da gente. Aí eu tenho certeza que a gente chega em final de 2022 com a sensação de dever cumprido. E aí, da mesma forma da lista de metas, eu sugiro fazer uma lista de coisas novas a aprender em 2022. Tem muita coisa que a gente precisa ou quer aprender, né? E a gente não senta a bunda na cadeira para aprender. Às vezes porque não tem tempo, às vezes porque acha chato. Então, o começo é fazer a lista do que você precisa aprender. Tem algum curso que você quer aprender e queria aprender esse ano e ainda não conseguiu fazer, ou porque faltou dinheiro, ou porque faltou tempo? Já bota ali na sua lista e coloca até na lista de metas, juntar X dinheiro para fazer tal curso. E aí na lista nova de coisas a aprender, você coloca, né, fazer curso tal. Porque aí você linka uma coisa com a outra e você consegue aprender essa coisa nova que você vai te ajudar ou que você quer muito há algum tempo. Mas também não precisa ser nada pago, né? Tem vários cursos gratuitos e também não precisa ser um curso. Às vezes você quer aprender a cozinhar. Reflita e escolha 1 ou 2 hábitos ou defeitos que você acha que tem e que quer melhorar em 2022. E esse aqui é fácil para mim, e eu acredito que vai ser fácil para a maioria das pessoas, porque sempre tem uma coisa que a gente tenta fazer e não consegue. Então, aposto que em 2021 teve algumas coisas que você tentou ou fazer exercício, ou mudar sua alimentação, e você não conseguiu. E aí vai ficar para quando? Para o próximo ano, que é 2022. Então já aproveita e já escolhe no máximo 2 coisas, porque é melhor a gente mudar 1 ou 2 coisas durante o ano e efetivamente mudar do que a gente ter 5 coisas que a gente quer mudar e não conseguir mudar nenhuma. Então, quanto menos coisas a gente tiver, né, quanto mais a gente priorizar, que é o meu lema, né? Sempre priorize. Quanto mais a gente priorizar, a gente focar numa ou 2 coisas, a gente consegue arrumar artifícios para que a gente consiga atingir aquilo com mais facilidade. E aí, né, o último item, que é quase que um resumo de vários itens que eu já falei aqui, que é comece ainda esse ano que você está planejando para 2022. Então, nessa escolha que você fez de hábito, ou na sua lista de metas, ou na lista do que você quer aprender de novo o ano que vem, já pega um item e já começa esse ano. Porque a gente tende a querer começar as coisas sempre em janeiro, sempre na segunda-feira, e não importa, qualquer dia é dia de começar. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo resultados a gente tem. Então, isso serve para tudo, para qualquer coisa que você está planejando começar em 2022, começa já agora em dezembro. E aí, então, essa é a minha lista. Se você tiver algum item que você já pensou que você vai fazer ainda esse ano, que você não vai deixar para 2022, me diz aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E aí, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!